Diga amém. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Todos nós, como seres humanos, temos dinâmicas. Filipenses, capítulo 3. Nós temos algumas dinâmicas de vida da qual fazemos uso. Isso é comum, todos nós temos dinâmicas. Alguns têm dinâmicas parecidas, outros dinâmicas diferenciadas. Isso é comum em todos nós. A questão muito interessante que nós precisamos entendermos e aprendermos que existe uma maneira correta e certa de fazermos as coisas, uma maneira que funciona. E a maneira que funciona é a maneira que a Escritura, que a palavra do Senhor nos dirige. E hoje nós vamos falar sobre isso. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo de número 12, 13 ao 16. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma outra coisa, de uma outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Podemos assentar. O maior condutor de fracasso, vou dizer de novo, o maior condutor de fracasso, o maior gatilho para o fracasso são as ofensas das emoções humanas. Os maiores condutores de fracasso. Quando você começa a olhar para a sua vida e você resolve sentir ao invés de ser racional, naquele momento, você está apertando um gatilho para fracassar. Os seus sentimentos, eles são importantes, ele existe, foi Deus quem deu ele a vocês, a você e a mim, todos os nossos sentimentos, mas sentimentos não são coisas que podem ser usadas a todo momento. Sentimentos, por exemplo, não é em todo momento que você pode consultá-los para ter deles as informações necessárias para que você venha agir. Por exemplo, se você está magoado, você vai consultar a mágoa do seu coração para que você possa agir segundo aquilo? Se você está feliz da vida, você vai consultar aqueles sentimentos para que você possa agir e entrar no embaraço, numa enroscada, ou cair nas mãos de uma pessoa com uma má índole. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que se Deus deu a nós as duas características e as duas habilidades dinâmicas de sermos racionais e emocionais, nós precisamos saber quais são os momentos hábeis, quais são os momentos importantes e cruciais para que nós usemos tanto um quanto o outro. Então vamos analisar o seguinte, o apóstolo Paulo fala sobre um esquema e uma dinâmica própria que ele havia desenvolvido. Mas isso não é um privilégio dele, é um privilégio de todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. Nós vamos falar hoje de uma sigla APE, da AP. Se você usar essa sigla durante toda a trajetória da sua vida, tudo na sua vida vai dar certo. Tudo. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. O que você tem que entender é o seguinte, às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu gostaria de encontrar um caminho que me leva à felicidade. Aí você olha e diz assim, correção. A felicidade é o caminho. Você pode dizer isso para o seu irmão? Quando você é uma pessoa feliz com aquilo que você vive, quando você tem uma vida de contentamento, você já está galgando uma vereda de sucesso. Eu não vou encontrar o caminho da felicidade, eu já estou no caminho da felicidade. Porque a minha felicidade ela tem um nome. Qual é o nome dela?
é o mesmo que a sua. A nossa felicidade tem um nome. Então, ao desfrutarmos o Senhor Jesus em todo tempo e esfera da minha vida e quanto da sua vida, nós vamos entendendo o que é felicidade. Mas vamos para o texto, vamos lá. O apóstolo Paulo começa a falar da própria dinâmica e a primeira coisa que ele diz é: não que eu já tenha alcançado. Eu quero falar da primeira sigla que começa com A, que se chama aproveitamento. Eu quero falar, quando eu falo em aproveitamento, eu falo do agora. Eu já disse assim, uma coisa interessante para uma pessoa, para minha mãe, ela estava falando alguma coisa. Falei, não, para com isso, vamos viver o hoje. Estava falando de uma coisa de sexta-feira. Falei, eu nem sei se eu vou estar viva sexta-feira. Vamos viver o hoje. Vamos viver o agora. Vamos aproveitar aquilo que temos agora. Qual é o tipo de aproveitamento que você faz uso? Que tipo de aproveitamento você tem? Por exemplo, você sabe que eu e você temos algumas capacidades de reserva. E o meu aproveitamento e o seu aproveitamento, quando ele chega dentro do nosso coração, ele se transforma. O que o seu aproveitamento, chegando dentro da sua alma, se torna? Você pode dizer para o seu irmão? Gratidão. A gratidão é feita de todo o aproveitamento que você tem do dia, do sol, das oportunidades, dos privilégios, de poder respirar, de poder comer, de poder beber, de poder dormir, de poder conversar com alguém, de poder ter trabalhado, de poder ter cumprido a sua agenda, de poder ter existido, de poder ter funcionado, de poder ter tido boas atitudes, bons pensamentos e uma boa metodologia para a vida, de poder ter resgatado coisas boas daquilo que você viveu. Isso é o aproveitamento. Pessoas que sabem fazer um bom aproveitamento são pessoas felizes. Se nós pudéssemos analisar a sua vida pelo dia de hoje, você diria, não, vamos lá, eu tive dias melhores do que hoje e posso ter dias melhores do que hoje. Vamos analisar a minha vida pelo um dia que eu tive ano passado. Não, a sua vida dá para ser analisada pelo dia de hoje. Por quê? Porque dá para olhar para o dia de hoje e observar que tipo de vida você tem. Você aproveitou esse dia? Você viveu ele com intensidade? Você foi feliz o quanto esse dia precisou? Você foi grato? Você foi uma pessoa gentil? Você teve amabilidade? Você foi uma pessoa que deu graças a Deus? Você foi uma pessoa que desfrutou de todas as oportunidades que Deus te deu neste dia? Ou será que você foi uma pessoa que não via a hora desse dia acabar porque o dia estava ruim? Você percebeu que o dia não estava ruim. O que estava ruim era algo dentro de você. Os dias não são ruins. Se dissermos que os nossos dias são ruins, estamos dizendo que Deus é mau. Que Deus é mau. Os seus dias não são ruins. O que é ruim? É ruim a sua dinâmica de lidar com a adversidade. É ruim a sua dinâmica de lidar com coisas, às vezes, que são inesperadas. Dias não são ruins, não existem dias ruins. O que existe é falta de habilidade. O que existe é falta de técnica. O que existe é nós não entendermos o que é um problema. Um problema são áreas da sua vida que estão carentes de você, carentes de inteligência, carentes de motivação, carentes de Deus, carentes da palavra. Isso é um problema. Problemas são áreas da sua vida que estão precisando de você e estão precisando das suas sementes, daquilo que você tem. Então não olhe os seus dias como se fossem dias ruins e maus, enfadonhos. A Bíblia diz em Deuteronômio que existe uma maldição, e essa maldição foi separada para os ímpios e para os desobedientes, dizendo, eu não aguento a vida, quem me dera ver o dia, quem me dera ver a noite. O Senhor disse assim, pelo pasmo do seu coração, você não terá paz, você não terá satisfação. A questão é, como está o seu aproveitamento dos dias da vida que Deus tem te dado? Você pode não ter amanhã. E então você tem que fazer do hoje o seu melhor. Paulo diz uma coisa, não que eu já tenha alcançado. Primeira característica, a vida é agora. Diga para o seu irmão, a vida é agora. É agora.
Eu tenho que fazer o melhor por mim agora, eu tenho que pensar o melhor, eu tenho que sentir o melhor. Eu não sei se eu vou ter 5 minutos daqui para frente. A vida, ela é agora. Quando eu falo de vida, eu falo do agora. Eu não falo do amanhã, eu não falo do ontem, eu falo do agora. E eu acredito que no português o nosso presente se chama presente, porque literalmente ele é um presente de Deus. Ele é um presente de Deus. O seu agora é um presente de Deus. E você precisa aprender a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem te oferecido e tem te dado. Paulo faz uma observação e ele diz assim, ele tem consciência. Ele diz, não que eu já tenha alcançado. Um dos maiores aproveitamentos do cristão é ele ter uma dinâmica, eu falo isso não para que você entenda em termo pejorativo, de um descontentamento. O que é uma dinâmica de um descontentamento? Não falo com a vida, mas com você mesmo. O verdadeiro aproveitamento se dá naquela pessoa que entende que ela não precisa ser melhor que aquele empresário, ela não precisa ser melhor que aquele funcionário, ela não precisa ser melhor que o vizinho, ela tem que ser melhor que ela mesma. O aproveitamento se dá quando você enfia na sua mente que você tem que ser melhor que você mesmo. Aí se dá o mecanismo do aproveitamento. Então, quando você entende que você precisa ser uma pessoa melhorada, e que quando você comete erros, você não se culpa, mas você analisa. E quando você fica a desejar, você não se frustra, mas você entende, compreende onde é que houve a falha. Você começa o processo de aproveitamento. Diga assim, eu só começo a aproveitar o dia quando eu entendo que eu posso ser melhor que eu mesmo. Aí está a maior fonte de aproveitamento. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você não precisa buscar imitar ninguém. Você precisa olhar para você e dizer, eu preciso ser melhor que eu mesmo. Essa é a maior fonte de aproveitamento. Paulo olha e diz assim, não que eu já tenha alcançado, ou seja, você percebe nele um descontentamento, não com a vida, mas com aquilo que ele tinha alcançado. Pessoas que são descontentes com a vida são pessoas amarguradas. O que eu e você precisamos entender que tem que existir em nós um sentimento salutar, um descontentamento salutar, onde estamos descontentes com o nosso proceder, com a nossa dinâmica, com a nossa produtividade, onde você diz, eu posso produzir mais, eu posso ir mais além, eu posso buscar mais. Esse descontentamento, ele é formado pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós, que sempre está nos conduzindo a algo mais além. Paulo diz assim, não que eu já tenha alcançado, ou seja, eu não alcancei tudo. Eu preciso alcançar mais. Diga, eu não alcancei tudo. Existem pessoas que já nasceram aposentadas. Elas já nasceram com uma biodinâmica, uma maneira de ver a vida. E aí você olha para elas, você diz, que pessoa humilde. Troca esse adjetivo é muito excelente para isso. Você poderia dizer que pessoa preguiçosa, que pessoa covarde, que pessoa letárgica. Ela cria um funcionamento de vida onde a modéstia ela tem como um adjetivo. Mas ela usa a modéstia como desculpa para não se machucar. Porque progredir é se machucar. Progredir é se ferir, progredir é lutar, é alcançar. Então ela usa essa modéstia e esconde atrás dela, dizendo, eu estou super contente e a minha vida está tudo bem, eu tenho comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então ela se esconde atrás da preguiça, ela se esconde atrás da covardia. Pessoas que são corajosas, são pessoas que vão à guerra. Mas pessoas que têm medo da vida são pessoas covardes. Pessoas que têm medo da vida, que temem a vida. Você não precisa ter medo da vida. O que nós precisamos entender dia após dia é que o aproveitamento se inicia a partir do momento que você diz,
eu posso ser melhor do que eu sou. Eu posso fazer melhor do que eu estou fazendo. E quando você começa com as desculpas, falando do tempo, falando da correria, falando de privilégios ou não, de oportunidades ou não, saia dessa. Saia dessa. Pessoas que vivem com desculpas nunca mudam. Pessoas que usam desculpas para se esconder atrás delas nunca mudam. Por favor, não use desculpas. Os letárgicos usam desculpas, os covardes usam desculpas, os crentes usam a fé, assumem responsabilidades e dizem, eu falhei, porque não fiz melhor, porque não pude, porque não tinha condição. Mas eles falam a verdade, ele não se esconde e ele não vai também migrar a responsabilidade dele nas costas de outro. Então Paulo diz, a primeira questão, ele diz assim, olha, não que eu já tenha alcançado, ou seja, falta muito para mim. Diga assim, falta muito para você. Então acaba com a sua aposentadoria. Não tem pessoas que se aposentam e entram pelo INSS porque estão com a perna machucada, com o olho machucado. Então, tem crente assim também. Ele aposentou espiritualmente, emocionalmente, porque está com o coração ferido, porque teve uma perda, porque isso aposentou espiritualmente, emocionalmente, dizendo, Deus, eu sou salvo, carimba aqui, amém, agora só espero o arrebatamento. E ele se esconde atrás de algumas situações, de algumas questões, dizendo que ainda ele está na ativa. O que diz se você está na ativa? Esse AP aqui, ó. Primeiro A, aproveitamento. Você tem aproveitado a sua vida? Essa é a grande questão. Ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou seja, eu preciso fazer melhor com aquilo que eu tenho. Diga, eu preciso fazer melhor com aquilo que eu tenho. Ainda no A, ele diz assim, ou que já seja perfeito. Sua vida é perfeita? Não, ela é boa, mas não é perfeita. Por que ela não é perfeita? Porque ainda está vivo. Você ainda tem que lutar, tem que guerrear, tem que batalhar, tem que chorar, tem que prantear, tem que vencer. Ainda tem. Tem que começar, tem que recomeçar, tem que terminar, tem que estar no meio. Ele diz assim, não que seja perfeito. Não é perfeito. Mas não é porque não é perfeito, porque eu não tenho aproveitamento. Aproveite o seu dia. Amanhã é terça-feira. Que dia que é amanhã? Dia 4 de setembro. Vai existir um 4 de setembro de 2018 na sua vida? Não, vai existir outro 4 de setembro de 2018? Nunca mais. Então você tem que ter 100% de aproveitamento do seu dia. Você tem que ter 100%. Você vive o seu dia como se eles pudessem se repetir. Você já reparou? Você nunca mais terá 30, nunca mais terá 20, nunca mais terá 18, nunca mais terá 50, alguns de nós, nunca mais. Então o que você precisa entender é que não que seja perfeito, mas por isso eu não vou deixar de aproveitar daquilo que eu tenho, daquilo que Deus tem me dado. Agora, por que você olha só para os pontos negativos do seu dia? Diga, o meu dia hoje foi maravilhoso, diga. Agora eu faço a pergunta, por que o seu dia foi maravilhoso? Faz uma pequena reciclagem agora e faz um pequeno retrospectiva, porque é pequena, é hoje. Tenta visualizar a sua face no dia de hoje. Quantas rusgas, quanta cara feia, quanto mau humor, ou quanto sorriso, ou quanto ar de gentileza, quanto? Pare e analisa. Pare e analisa como foi o seu aproveitamento hoje. Como você viveu o seu dia? Se você desfrutou do seu banho, se você desfrutou da sua refeição, se você desfrutou do bate-papo, se você desfrutou de tudo. Vou desfrutar, pastora, de um ônibus das 6 horas, todo lotado, por que não? Por que não? Vou desfrutar de um trânsito terrível, por que não? O porquê que você não aprende a desfrutar de situações que você está vivo, que Deus tem te dado vida, porque tudo para você é turbulência, porque tudo para você é mau humor, porque tudo tem que ter um defeito, tudo tem que ter um lado do avesso. Você veste roupa do avesso? Não. Você veste do direito. E por que a sua vida tem que sempre estar do avesso? Você sempre tem que estar procurando algo que está errado, que está ruim. O trânsito é porque você está no trânsito, mas se você tivesse de ônibus é porque você estava de ônibus. Se você tivesse de bicicleta é porque você estaria de bicicleta. E se você estivesse a pé, Deus me livre quem passasse perto de você.
Então nós precisamos chegar a uma conclusão sobre o aproveitamento. Precisamos aprender a aproveitar o nosso dia. Pastora, por que é importante? Porque o aproveitamento vai definir o seu amanhã. Tudo que você acumula de ruim e negativo hoje vai determinar o seu amanhã. Paulo diz assim, não que já tenha alcançado. Eu e você não alcançamos. Mas nós aproveitamos de muita coisa que já está boa. É ou não é? Queria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado ali, pelo menos uma coisa que está boa na sua vida. Eu sei que tem muita coisa boa na sua vida. Mas pelo menos uma coisa que está boa na sua vida. Hein? Uma coisa só que está boa. Tem muita coisa boa na sua vida. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Mas apenas as negativas têm te trazido atenção. Apenas as negativas você tem dado atenção. Errado, 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 errado. 1000 vezes errado. Por isso que existem pessoas que não têm podido ser felizes. O aproveitamento, aproveite o seu dia. Aproveite a sua vida. Seja feliz no dia de hoje. Segunda coisa. Eu disse para você que a sigla é APIE. P, planejamento. Diga para o seu irmão, planejamento. Existem pessoas que gostam de fazer planejamento a longo prazo. Diga assim, eu nunca posso fazer planejamento a longo prazo se eu não tiver planejamento a curto e médio prazo. Todas as pessoas que vêm no final do ano e faz aquela lista para o ano que vem e não faz para o dia 1º, não alcança. A não ser porque misericórdia, Deus, intercessão, aí vai alguma coisa. Planejamento a longo prazo, ele só é executado e acontece se existe o planejamento para curto prazo e para médio prazo. Você coloca um planejamento, por exemplo, para 2019, no final do ano. Quero perder 10 quilos. Então, no dia 1º que começa o seu, você vai fazer um planejamento a curto prazo. Você vai retirar algumas coisas da sua alimentação. Então, você está fazendo um planejamento a curto prazo, para que no médio e longo prazo você alcance. Então, o dia de hoje, ele precisa ter aproveitamento. E segundo, no dia de hoje, você tem que fazer planejamento para o dia de amanhã, para outubro, para novembro, para dezembro, para 2019. O que você está vivendo hoje, o que você viveu hoje, tem a ver com o seu aproveitamento de dias anteriores e tem a ver com o seu planejamento de dias anteriores. Por exemplo, você diz assim, eu quero ser uma pessoa que preciso aprender a ser uma pessoa que administre bem. O que você precisa fazer a curto prazo? Administrar o dia de hoje. Mas vou administrar uma moeda, R$1, R$10, são R$10. Se você não administrar 10, você não administra 1000. Eu quero ser, vamos falar de planejamento, eu quero ser uma pessoa que eu quero ter uma casa própria no ano de 2025. Se eu estiver vivo até lá, eu quero ter uma casa própria. O que você tem que fazer? A partir de amanhã, parar de comer fora. O maior vazamento no orçamento doméstico é comer fora. Esse é o maior vazamento no orçamento doméstico. Pastora, mas eu vou deixar de ter regalia. Então, peraí, então não faça planejamento, porque isso é abdução. Você faz um planejamento a longo prazo, e você quer ter uma casa própria, e você não entende que planejamentos a longo prazo exigem planejamento a curto e médio prazo. Então, a curto prazo, se eu como 5 vezes por mês fora, eu vou pedir uma pizza num lugar mais barato uma vez por mês. E eu vou ter um planejamento a curto prazo, para que a médio prazo eu tenha condições, e aí a longo prazo eu tenha essa casa. Eu dei alguns exemplos para você entender que não existe planejamento a longo prazo sem ter a curto prazo. Então hoje passou, você não fez nenhum planejamento para amanhã. Pastor, eu quero envelhecer com saúde. Nome de Jesus, aleluia. Está fazendo exercício? Não? Então pode esquecer. Mas Deus não vai me abençoar. Deus não vai. Não, pode esquecer. Planejamento. Planejamento.
Aí ele fica velho, começa a amaldiçoar, envelheci, doente, estou precisando de ajuda. Por quê? Não teve planejamento. Vive abduzido, não tem planejamento. O que você precisa entender é que o aproveitamento e o planejamento são coisas que andam juntas. Você precisa ter um planejamento. Planejamento. Para quê? Para que você possa amanhã ter o que colher. Se hoje você não colheu nada é porque você não plantou ontem. Aí você reclama, fica irritado, chateado porque você não colheu. Mas espera aí, vamos plantar hoje. Eu sei que é difícil não ter nada para colher e ter que plantar. Mas vamos plantar para que amanhã seja melhor. Se você não tiver um planejamento, não adianta. Pastor, eu tenho um planejamento de ser uma pessoa feliz. Começa hoje confessando as suas misérias. Começa hoje deixando de ser uma pessoa amarga, invejosa, de ser uma pessoa maledicente. Começa hoje, você vai ver que você vai conseguir ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa completa. Então, se você não tiver planejamento, você não vai conseguir nada na sua vida. E você vai terminar a sua vida dizendo, Jesus é bom, menos para mim. Lembra como Jacó terminou a vida dele? Meus dias foram poucos e maus. Agora, o mesmo Deus de Jacó era o mesmo Deus de José? Sim ou não? Mesmo Deus, só que o coração de Jacó era um, de José era outro. Planejamento. Será que o seu coração é um coração onde Deus pode plantar sonhos? Onde Deus pode plantar... Ah, não, pastor, eu sou uma pessoa tão sossegada. Então não faça planejamento. Come, bebe uma aposentadoria para pagar um comodinho de 300 conto de aluguel. E o resto compra comidinha. Tá bom. Não é isso que você quer? Não, não é isso que eu quero. Então tenha planejamento. Eu não estou dizendo para você ser avarento. Eu não estou dizendo para você viver em prol de coisas. Mas eu estou dizendo que se você sonha, você tem que ter planejamento. Porque senão você é uma pessoa que não bate bem da cabeça. Quem não tem planejamento não pode sonhar. Você tem sonho? Tá. Então você tem que ter planejamento. Porque senão você é uma pessoa frustrada. Eu pedi a vida inteira, pastora. Vivi a vida dentro da igreja pedindo. E Deus não me abençoou. Mas você teve planejamento? Não. Então, oração é com planejamento. Você tem que ter um planejamento. Pastor, eu quero ser uma pessoa que eu quero ter muitos amigos. Ter amigos é uma riqueza. Então, comece com planejamento. Comece com um. Comece a ser gentil. Comece a ser amável. Agora... Chegar ao final da vida, eu estou morrendo sozinho, ninguém gosta de mim, ninguém me visita, nem os velhinhos não gostam de mim, os meus colegas velhinhos. Por quê? Não tem planejamento. Eu dei alguns exemplos para você sobre planejamento. Você é uma pessoa que faz planejamento? Pastor, eu quero terminar minha vida com o meu cônjuge e eu quero ser amigo. Nós queremos ser amigos, nós queremos ter uma velhice boa. Tem que ter planejamento. Se não ter planejamento, não vai ter um casamento bom, uma velhice boa. Vai ser 2 azedos, 2 ranzinza, cada um de um lado. Tem que ter planejamento. Ele continua dizendo o seguinte, olha, presta atenção. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, ele diz... versículo 12. Ele diz, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso pelo Senhor Jesus. Quando ele diz assim, eu prossigo para aquilo, são sementes do hoje para o amanhã. Eu prossigo, ou seja, eu estou entrando, eu estou caminhando hoje, mas eu estou prosseguindo, eu estou fazendo uma jornada para o dia de amanhã. Eu estou exercendo o quê? O planejamento. Diga assim, planejamento se faz com conhecimento e motivação. O que você conhece hoje pode te motivar ou desmotivar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Pessoas que só gostam... Você sabia que os ataques e a mortalidade têm diminuído? Só que isso não dá ibope. Só dá ibope, coisa ruim. Então eu quero dizer uma coisa, você que é uma pessoa escravizada e gosta de notícia ruim, você está perdendo as suas motivações. Se a sua alma se alimenta com esses noticiários de sangue, de matou pai, matou mãe, e aí vai. Eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que está entrando na sua alma está minando a motivação sua. Está entristecendo você. Por favor, se você tem amor por sua alma, não assista esses noticiários. Não assista isso. Não faça isso com a sua alma. Tá?
Não faça isso com você. Uma das coisas muito sérias que o crente demora para aprender é que a conversação dele é sementes para o amanhã. Diga isso para o seu irmão. Suas conversações são sementes do amanhã. Então, quando você for falar mal de político, quando você for falar mal de prefeito, quando você pensa muito bem que eles estão lá, ó, vivendo a vida deles, nem tem conhecimento, não está nem aí com a sua vida, e você está amaldiçoando a sua vida por causa da sua maledicência, da sua murmuração. Seja um bom cidadão, escolha bem o seu voto, vote consciente, mas tire essa maledicência da sua boca. Você precisa entender isso. Crente revoltado, que não vê a hora de discutir política. Crente que discute política é crente revoltado, ele não vê a hora de esganar um. Então, quando surge o assunto política, ele arregaça as mangas e diz, agora eu vou pôr todo o meu lixo para fora. Gente revoltada. A Bíblia diz que nós somos pacificadores. Onde você está, você é uma pessoa da paz. Para quem você vai votar, ninguém tem nada a ver com isso. Você tem um voto secreto. E você não tem que fazer a cabeça de ninguém para ninguém votar. Você não tem que falar mal de ninguém. A Bíblia diz que nós somos abençoadores dos nossos governantes. Você tem que orar pelos presidentes, pelos governantes. Não ora, mas mete a boca e fala mal. Crente revoltado que gosta de ficar falando em política. Vai ler a Bíblia, vai falar da Bíblia, vai falar do Evangelho, vai falar de Deus. Você está amaldiçoando sua vida. Você está amaldiçoando os seus dias. Você não tem outro assunto para falar, meu irmão? O homem nem tem conhecimento que você existe. Eles nem sabem que nós existimos. Eles vêem cifrões e números de impostos. E você está aí amaldiçoando sua vida por causa disso, daquilo outro. Pelo amor de Deus, se enxerga, meu irmão. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua vida espiritual. Vai ter assuntos agradáveis na sua boca. Não adianta fechar os olhos e fazer de conta que não está escutando, não, que eu sei que você está escutando, porque estou falando alto. Nós precisamos entender isso. Que você, pela sua conversa torpe, você amaldiçoa. Vai andar pela rua, passa na mesma rua todo dia fala mal do buraco. Se você falar mal do buraco e jogar um cuspe para fora, aquilo lá vai entupir o buraco. Se entupir, tudo bem. Se não, para de falar mal do buraco. Aquele buraco não vai sair dali. Espera aí. O conhecimento, as informações que vêm até você, elas têm que te dar motivação. Qual é o conhecimento que você tem? Que Deus é bom, que as misericórdias foram renovadas, que você está vivo e saudável, não está lá ligado em aparelho no UTI. Que você pode ir e vir, que você tem uma casa para voltar, uma família, que você tem pessoas que te amam, que você tem saúde, graças a Deus. Isso te dá motivação. E que você pode ajudar pessoas que estão ao seu redor com motivação. Planejamento se faz com motivação. Apenas pessoas motivadas. Jeremias era uma pessoa meio desmotivada. Mas um dia ele teve um lapso maravilhoso. Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. São renovadas a cada manhã. Por favor, meu irmão. Por favor. Seja uma pessoa mais motivada. Seja uma pessoa que planeja o seu dia de amanhã. O que você fez hoje para planejar o dia de amanhã? Pastora, ontem eu comi o que eu quis. Hoje, até o teu organismo é assim. Hoje passou mal. Passou mal. Por quê? Porque não planejou o dia de hoje. Não planejou. E assim é a nossa vida emocional, e assim é a nossa vida espiritual, e assim é. Entende? Então, para que você tenha um bom dia amanhã, você tem que ter um planejamento. Cuida do seu amanhã. Entenda o que está nas suas mãos hoje que você vai planejar amanhã. Que você vai planejar para o amanhã. Eu não sei se você tiver certeza que você vai morrer amanhã. Aí não faça planejamento nenhum. Mas se não, tenha planejamento. Parte do seu dia. Deixa eu perguntar para você, o que você fez hoje para planejar por amanhã? O que você fez hoje para planejar para o amanhã? Eu não sei, isso é meio confuso. Então, a prática faz isso com as pessoas. Traz confusão.
O que você fez hoje para planejar um pouquinho para amanhã? Para que amanhã você encontre a sua vida um pouco mais facilitada, um pouco melhorada, um pouco mais cheia de óleo, sabe? Um pouco mais abençoada, sabe? Tem gente que amanhã vai se dar mal, está frito, porque hoje abriu a boca demais. Está frito no serviço, está frito no trabalho, está frito na família. Abriu a boca demais, não planejou. Falou demais, falou que não devia. Quando você fala muito hoje, você está destruindo o seu amanhã. Amanhã você vai ter que encarar. Fez coisa errada hoje, entrou na internet em coisa errada. Amanhã, o dia mal que Satanás está trabalhando, ele está trabalhando por quê? Ele vai usar o quê? Não é o dia mal que Paulo diz, não. O dia mal que Paulo diz é as aflições comuns. Mas Satanás vai trabalhar com muita falta de planejamento. Viu coisa errada na internet hoje, ficou demais no celular, atrasou o trabalho, ficou... isso aí, ficar enchendo a cabeça com piadinha, coisa de internet. Esses vídeos de... do WhatsApp. Isso aí enche seu bolso, isso aí dá alguma vida espiritual para você, isso aí melhora a sua vida? Fala para mim se melhora. Melhorar, eu vou começar a pregar aqui, meu irmão, porque eu quero bem para vocês. Então, se melhorar, por favor, me digam, porque eu preciso passar isso adiante. Eu quero bem de vocês. Você já parou para pensar o tanto de tempo que você perde? Para ficar repassando essas porcarias? Tanto de tempo que você perde para ficar repassando essas porcarias? Que livro que você leu esse ano? Que livro até da Bíblia que você leu esse ano? Nenhum. E fica repassando essas porcarias pelo WhatsApp. Você acha que todo mundo tem tempo vazio igual você para ficar lendo essas porcarias? Ô irmão, peraí. E aí você vai reclamar do seu orçamento, você vai reclamar que Deus não está te abençoando, você vai reclamar que você não está ganhando o suficiente e está endividado. Sai do seu WhatsApp, você vai ver só. Vai buscar coisa nova, vai aprender, vai calçar um sapato confortável, vai bater de porta em porta, vai fazer alguma coisa. Fica só nessa porcaria acomodado. E aí, como é que faz? Planejamento. Você quer um dia melhor, então melhore a sua qualidade de tempo. Melhore o que você pensa, melhore o que você sente, melhore o que você faz. Não esbanje o seu tempo. Quanto tempo jogado fora? A Bíblia diz remir o tempo. Fica com conversa, com bate-papo. Não. Você está lá na sua loja, não tem nada que fazer, não tem cliente, sai ali fora, enfim, vai conversar com o vizinho da loja do lado e falar sobre crise, sobre política. Vai lá no cantinho da sua loja, vai orar pela sua loja, vai abençoar os seus utensílios, vai estudar alguma coisa, vai ler a Bíblia, vai fazer alguma coisa útil. Tem gente que gosta de tempo ocioso para fazer coisa que não presta. Planejamento. O que você quer que eu fale mais de planejamento? Trabalhe hoje, ocupe o teu tempo, para que o amanhã você possa ter o que colher. Diga amém. Se não quiser dizer também, não tem importância. A mente mantém a motivação ativada. Se você alimenta a sua mente com coisas boas, a sua motivação será ativada. E motivação não é não. Você já viu o crente? Irmão, aleluia. Não, motivação é força em aplicação. Você acha que motivação são pessoas que parece que vivem no país das maravilhas e do Peter Pan? Não, motivação é força em ação. Pessoas motivadas são aquelas que estão trabalhando, são aquelas que estão engenhosamente criando e fazendo algo novo, estão arregaçando as mangas. Eu disse para você que as siglas são 3. A de... Já esqueceu? A de... P de... E E de... Vamos ver se você descobre. Ele diz assim no versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Qual é a palavra que começa com a letra E aqui? Então, qual é a dinâmica para que você tenha uma vida de vitória? Vamos lá. Primeiro. Segundo. Terceiro. Esquecer. Enquanto você tiver resto e lixo do passado, você está com 2 pesos enormes nos seus pés, nos seus braços e no seu pescoço. Você está totalmente
frustração, negócio que não deu certo. Tem gente que traz na alma até questões do ventre, questões da infância. Não vai dar certo. Enquanto não houver a bênção do esquecimento, aprender a fazer essa reciclagem. Não presta, esquece. Não presta, esquece. Quando alguém falar de alguém para você que te fez mal, você fala, quem é esse fulano? Não lembro. Não lembra? Deletou, acabou, passou. Existem pessoas que passam pela sua vida e literalmente elas devem passar. E não devem nem deixar rastro. Por quê? Porque não valem a pena. Aprenda a esquecer. Tem gente que vive a vida inteira no luto. Foi traído sexualmente, vive aquilo. Tudo se reporta aquilo. Perdeu um ente querido, tudo se reporta. Ah, tem saudade a vida inteira. Vai ter aquele lugar vazio, mas tudo bem, você está vivo ainda. Aprenda a ter esquecimento salutar. Onde a sua vida não para por uma tragédia. Onde a sua vida não para porque algo de ruim aconteceu. Esquecimento. Aprenda a esquecer quem te fez mal, quem não gostou de você, quem te tratou mal, quem não te ajudou. Tem gente que fica remoendo toda essa situação dentro de si e ainda quer ser próspero de que maneira? Que maneira você acha que a prosperidade ela vai fecundar dentro de um lugar onde existe amargura? Se a Bíblia diz assim, que o apóstolo Paulo explicando, dizendo assim, pela murmuração eles foram destruídos pelo devorador. Reclamação, amargura, rusga. Você é uma pessoa amargurada? Você não precisa que ninguém te diga isso, é só olhar no espelho. Olha no espelho para você ver. Aprenda a esquecer. Esqueça o dia de ontem. Esqueça quem te fez mal. Não deixe essa impressão no seu coração. Quando Abigail chega para Davi e diz assim, não deixe esse homem Nabal, esse iracundo, fazer impressão no seu coração. Olha quem é você, um eleito de Deus, um prometido de Deus, dando lugar para a impressão deste homem na sua vida. Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que te fez mal? Quem é essa pessoa que está falando mal de você? Tem gente que quando alguém fala mal dele, ele fica perturbadinho, porque ele quer ir lá se defender, ele quer ir lá se justificar. Pelo amor de Deus, meu irmão, tem gente que é igual papagaio, ele fala, deixa falar, o problema é de quem fala. Vai ficar preocupado que está falando mal de você? Eu vou te explicar uma coisa. O apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Diga, alvo. Tá. Eu vou te fazer um exercício agora. Olha bem para mim, bem no meu rosto. Bem no meu rosto. Você consegue enxergar nitidamente o que tem nas laterais? Nitidamente não. Apenas sombras. Por quê? Porque para que você tenha alvo, você tem que eliminar. A própria visão sua elimina. E tudo fica meio sombreado, porque você tem um foco. E tudo fica meio só a sombra. Eu prossigo para o alvo. Quem tem alvo, elimina. Diga isso para o seu irmão. Seu alvo é o sucesso, é o progresso, é Cristo. Elimina, 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 elimina. Elimina ressentimentos, elimina pensamentos, elimina pessoas. Elimina, elimina. Elimina do seu vocábulo, elimina da sua mente, elimina da sua vida. Passou, uma pessoa só te fez mal e ainda você fica alimentando a pessoa, a presença dela. Pelo amor de Deus, vai gostar de sofrer assim lá no inferno? Não deu, acabou, morreu. Você não é inimigo dela, ela não é seu inimigo também, se for o problema é dela. Não existe inimizade em você, mas simplesmente não deu. São distâncias técnicas que precisam existir. Para uma boa convivência, para uma vida boa, você precisa aprender distâncias técnicas. Existem pessoas que não dá para você conviver. E Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, aqueles que se dizem e não são, afasta-se, não se assente com eles. São distâncias técnicas. E aí? Esqueça. Eu sou boa para esquecer. Um dia eu bolei uma frase. Um dia muito difícil da minha vida. Eu escrevi assim, para uma pessoa. Não me ensine a te esquecer, pode ser que eu aprenda. Não ensine pessoas a te esquecer, pode ser que ela aprenda. E aí você vai sentir muita falta. Entendes?
a gente aprende a esquecer. Paulo diz, eu aprendo a esquecer. Esquecendo-me, ele diz, é uma prática que eu faço diariamente. Eu esqueço aquilo que não vale a pena. Eu esqueço aquilo que não é relevante. Eu esqueço aquilo que não dá. Não dá, então esquece. Você quer ter um alvo, você quer ter um foco, você quer ter um objetivo na sua vida, aprenda a esquecer. Se você não aprender a esquecer, meu irmão, você vai ser um lugar, um museu, onde tudo vai ser relevante e não vai existir presente e muito menos o seu futuro. Houve traição, você resolveu perdoar, então esquece. Houve um recomeço, esquece o passado, esquece, não toca no assunto. E quando Satanás tentar fermentar aquilo novamente, você diz, eu te repreendo. Pai do passado, pai das feridas, pai daquilo que dói, eu te repreendo, porque o passado é passado. Diga para o seu irmão, aprenda a esquecer. Aprenda a esquecer. Sabe, o que seu pai não fez, o que sua mãe não fez. Aprenda a esquecer, já foi, acabou. Sabe, hoje Deus tem coisas lindas, gloriosas e maravilhosas. Mas existem pessoas que têm uma sistemática. Já foi. Pessoa te fez. Às vezes eu encontro pessoas em algum lugar e a pessoa saiu daqui da igreja com conversação. Eu nem lembro mais. Um dia eu encontrei uma pessoa, pastora, eu não tive oportunidade. Ela falou, não pede perdão não, que eu não estou nem lembrando o que você fez. Aí você vai ter que contar, vai ficar pior. Não tem nada com você, para, já foi. Já foi, Deus já trocou o dia, já trocou a semana, já trocou até o ano, pelo amor de Deus. Se Deus trocou o ano, trocou tudo. Deleta, meu irmão, chacoalha a roupa e vai para frente. Agora fica naquela questão, naquela situação. Não, esquece. Esquece. Aprenda a esquecer. Aprenda a esquecer. Amém? AD... PD e ED. Essa era a dinâmica que Paulo usava. Ele aproveitava tudo que Deus dava para ele. Ele tinha um planejamento para o dia de amanhã. Eu avanço, eu prossigo, eu busco. E ele dizia, eu esqueço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Acabou. Sabe, acabou, foi em outro tempo, outra situação. A pessoa fez uma coisa para você, foi lá atrás, foi em outra situação. Ela não estava bem, estava num dia ruim. Falou que já foi, acabou, morreu o assunto, enterrou. Sabe? Seja alguém novo, para que Deus te dê coisas novas. Pastora, por que eu não consigo esquecer? Coração avarento. Toda pessoa que tem um coração avarento tem dificuldade de esquecer. Ela tem dificuldade de liberar perdão. Ela tem dificuldade do novo, do dia, de viver a vida. Você existe ou vive? Eu vivo uma vida em abundância. Vamos terminar o texto? Ele diz assim no versículo 13, para nós terminarmos. Irmãos, quanto a mim, não julgue que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das... Eu faço uma coisa, irmãos, eu esqueço das coisas que atrás ficam. Ficou para trás, acabou. E o que eu faço hoje? Sem peso, sem bagagem, sem nada, eu avanço. Por quê? Por que eu posso avançar? Porque eu consegui, sabe, tirar de mim o passado, tirar de mim as coisas que foram. Já foi, acabou. Uma pessoa te fez mal o ano passado, já foi, ano passado já virou o dia, o ano, acabou. Ah, me perdoa, que perdoa, meu irmão, nós somos irmãos em Cristo Jesus, eu amo você, acabou, nem lembro mais. Ficar com aquele negócio remoendo, pelo amor de Deus, isso é coisa de gente medíocre. Você está lá noutra esfera, noutra dimensão, você está avançando para aquilo que Deus tem te dado, e a pessoa está lá indo olhando para você, achando que você lembra. Tem muito disso, achando que você lembra do que ela fez. Não lembro nem o que eu comi ontem. Como é que eu vou lembrar? É ou não é? Não, vamos esquecer, meu irmão, vamos esquecer. Para que aquilo que está diante de mim, ele diz, versículo 14, prossigo para o alvo. Ele diz, eu esqueço e avanço, porque eu tenho um alvo. E quando você tem alvo, você tem que eliminar. Elimina. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu termino no versículo 16. Mas naquilo que já chegamos, andamos segundo a regra e sintamos o mesmo. Diga glória a Deus. Naquilo que eu já cheguei, deixa eu aproveitar o que Deus me deu. Deixa eu aproveitar o que o Senhor me deu. Amém? Aproveitamento, planejamento e esquecimento. São as 3 técnicas para que eu e você tenhamos uma vida de sucesso, uma vida perfeita. Amém? Aproveitamento. Tudo que Deus tem te dado. Essa vida linda, essa família linda que você tem. Esses dias lindos que Deus tem te dado. Essas oportunidades lindas que Deus tem te dado. Planejamento.
a sua boa administração do tempo, a sua boa administração de tudo. E o esquecimento, deleta. Não valeu a pena viver ontem, por que vai continuar na sua vida? O que você faz com o lixinho do banheiro da sua casa? Você guarda? Guarda? Quem que guarda o lixinho do banheiro? Não? Então, se você não guarda o lixinho do banheiro, por que você vai guardar o lixo do ontem? O lixo do mês passado, o lixo do ano passado, ainda mais dentro do seu coração? Se o lixo do seu banheiro você joga fora, que dirá o lixo dos seus dias? São coisas que não valem a pena serem guardadas. Amém? Que pessoas disseram, que pessoas fizeram, para com isso aí. Você é uma pessoa boa. Só que existem pessoas más. Existem pessoas más. Não queira ser uma pessoa iludida. Pessoas más vão querer danificar o seu aproveitamento. Pessoas más vão querer impedir o seu planejamento. Pessoas más vão querer que você vive sobrecarregado de amarguras. Existem pessoas más e existem pessoas boas, que te ajudarão no aproveitamento, que te ajudarão no planejamento, que te ajudarão a esquecer. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. 3 técnicas que formam uma dinâmica perfeita da vida. O Senhor te diz hoje, filho, filha, o que você precisa aproveitar. O que você precisa planejar para o amanhã. E o que você precisa esquecer. Às vezes você foi uma pessoa que foi machucada e ferida por algo que te fizeram. Já foi. Existe bálsamo em Gileade. Existe cura em Deus. Nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que limpa. Deixa o Senhor eliminar do seu coração aquilo que não vale a pena carregar. Paulo diz, eu esqueço daquilo. Paulo foi uma pessoa muito ferida, muito machucada pela igreja. Muito machucada. Mas ele tinha essa prática de esquecer o que foi, acabou, perdoei, esqueci, acabou. Olha para a sua vida agora. Como você tem aproveitado os seus dias? De que maneira você tem aproveitado a sua vida? Quantas coisas boas para você sorrir Deus tem te dado. Quanto azedume, quanta crítica, quanta murmuração, quanta reclamação. Fale menos de política, fale mais de Deus. Fale menos de política, fale mais do reino. Fale menos mal das pessoas, fale mais de Deus. Não critique. Não aponte. Viva uma vida satisfatória. Viva uma vida plena, uma vida que você aproveita tudo que Deus te dá. Quando é que você vai aproveitar as coisas boas? Existem pessoas agora, num quarto de UTI, se não estivessem sedadas, poderiam dizer, meu Deus, que vontade de eu tomar um banho, eu lavar o meu cabelo. Deus, que vontade de tomar um copo de água. Deus, que vontade de comer uma comida pela boca. Se elas não estivessem sedadas, elas diriam isso. Agora, por que eu e você que podemos fazer essas coisas não vamos aproveitar? Não vamos nos alegrar com coisas que na sua opinião são tão pequenas? Mas que existem pessoas que sonham ainda em beber um copo de água. Sonham em poder fazer uma refeição. Sonham em poder tomar banho sozinha. Valorize as coisas que Deus tem te dado. Sua casa, sua família, seu trabalho, sua vida, seu ir, seu vir. Hoje você andou por essas ruas e Deus te guardou. Aproveita tudo isso. Amanhã Deus vai te dar um novo dia. Aproveita tudo que Deus tem te dado. Aproveita a sua igreja, seus amigos, seus irmãos. Chega de crítica. Chega de ficar apontando o defeito de um porque ninguém gosta de mim, porque não conversa, porque não me chama para aquilo outro. Para com isso. Isso é enfermidade sua. O mal está em você, não está nos outros. O mal está dentro de você, não está nas outras pessoas. Para com isso. Aproveite as coisas que Deus tem te dado. Planeje o seu dia de amanhã. Administre bem tudo aquilo que Deus tem te dado, tudo aquilo que Deus tem feito. Planeje o seu dia de amanhã. Faça coisas hoje que você vai colher amanhã. Faça coisas hoje, administre o seu tempo, sua vida, seus sentimentos, seus pensamentos e aprenda a esquecer. Esqueça. Esqueça de fatos. Esqueça de épocas. Esqueça de acontecimentos. Esqueça de feridas, esqueça de palavras. Você diz, pastora, mas essa frase, a palavra que a pessoa me disse,
Não sai da minha mente, não sai do meu coração. Coloca diante de Deus então. Abre o seu coração e derrama diante do Senhor. Fala, Senhor, aqui está aqui, ó. Senhor, isso está me perturbando, isso está doendo, isso está me machucando, isso está me atrasando a minha vida. Essa amargura, esse ressentimento.